Mokushuroku no Yokishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, episódio 14, O Pecado da Cabra. E iniciamos vendo Donnie e Annie se transformando em bebês. O Donnie chega até ter dificuldades de ficar de pé, enquanto Annie nota que eles estão regredindo numa velocidade muito alta, além de estarem perdendo também a capacidade de falar. Pois o Nassins, falando que nem um bebê, questiona se por acaso aquela caverna seria tal caverna dimensional que eles ouviram falar. Já o Percival agia como um completo bebê a essa altura. E diante dessa situação, Ard finalmente se revela. O cavaleiro conta que eles demoraram para perceber. Ele revela que seu poder pode enviar todas as coisas vivas em um raio de 50 metros de volta às suas formas infantis, e que sua magia é chamada de reversão. E como já não existia mais nada que o ameaçasse, o cavaleiro retira parte da sua vestimenta e começa a conversar tranquilamente com eles, dizendo que eles já não podem mais lutar daquele jeito, o que significa que aquela luta já acabou. Mas se eles não podiam lutar, a única alternativa era então fugir. Annie e Nassins se viram rapidamente para trás, chamando por Donnie e Percival. No entanto, os dois garotos já tinham regredido totalmente ao estado de bebês. Donnie era o bebê chorão, enquanto Percival o bebê travesso, que não parava quieto nem um segundo. Confusa, Annie questiona por que eles estão agindo daquela forma, mas Ard explica que isso varia de pessoa para pessoa, mas que logo ela e Nassins estariam naquele estado também. E a Annie já começa a perder a capacidade de falar. A garota naquele momento apenas consegue chorar. Todos reverteram fisicamente e mentalmente ao estado de bebês. Com isso, Ard agora só precisava fazer uma única coisa: eliminar o Cavaleiro do Apocalipse, que mesmo sendo um pequeno bebê naquele momento, não chorava, demonstrando o quanto lhe era durão. Mas antes de cuidar do Percival, Ard volta a sua atenção para o punho do dragão. O cavaleiro pega a relíquia, dizendo que era muito importante ele recuperar a posse daquele objeto. Porém, assim que ele levanta a espada, o Percival vem de brinde. E Ard, balançando a espada, tenta fazer Percival soltar, mas o garoto não queria soltar a sua espada. E além de tudo, ele nota que mesmo naquele estado, Percival tinha uma super força. E o mais engraçado era que o bebê Percival estava se divertindo muito com aquilo, e ele queria continuar brincando. De repente, então, eles sobem no braço de Ard, que fica apavorado. Afinal, ele não tinha ideia do que aquele bebê era capaz de fazer. E para evitar o pior, ele então agarra o pequeno com suas duas mãos e o ameaça, dizendo para ele parar com aquilo, senão ele iria. Mas antes de terminar a sua frase, Ard ganha um presente: um pipizinho para refrescar um pouco. Mas isso aumenta ainda mais o ódio do cavaleiro, que começa a enforcar o Percival. Apesar de ser difícil, ele precisava fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ele não conseguia encarar aquele momento. O cavaleiro então fecha seus olhos para tentar acabar com tudo de uma vez por todas. Porém, naquele instante, uma pequena mão puxa sua capa. Aquela mão era da pequena Annie. Era como se ela estivesse pedindo para ele parar, já que ela não conseguia mais falar. E isso acaba mexendo com Ard, que naquele momento se desvia do seu objetivo. Deixando o Percival de lado, ele coloca o pequeno em cima de um dos cristais, pedindo para que ele não saia dali. Ard então pega a pequena Annie no colo e diz para a garota que eles precisam se livrar dos 4 cavaleiros do Apocalipse,
pois ele não quer passar por aquilo novamente e também não quer que ninguém passe por aquilo também. Mas Anne não parava de chorar e por um instante Ard então se lembra. Antes de se tornar um cavaleiro, Ard era apenas um caçador, pai de uma pequena princesa, que só parava de chorar quando seu papai lhe pegava no colo e começava a fazer um monte de caretas. Em poucos segundos, sua princesinha trocava o choro por altas gargalhadas. E assim era sua vida, a de um pai orgulhoso e muito feliz que curtia cada momento com sua pequena princesa e que nunca imaginou que isso um dia pudesse acabar. Porém, durante a Guerra Santa, o vilarejo onde eles viviam foi completamente destruído pelos demônios. O seu lar virou escombros e cinzas. Preocupado, um conhecido lhe chama pelo nome, dizendo que eles precisam sair dali o quanto antes. Mas Ard já tinha perdido o que era mais importante para ele. Enquanto chora, Ard abraçava Anne. Perder sua filha era uma dor da qual ele não podia superar. Mas mesmo sem saber o motivo dele chorar, Anne tenta confortá-lo. A pequena limpa suas lágrimas. Ard reconhece que ela está tentando ser gentil com ele, mas ao mesmo tempo ele pede desculpas, pois ele não pode deixar de fazer o seu trabalho. Mas algo naquele instante atinge seu pé. Era Percival que o atacava com sua espada. Mesmo naquela forma, ele estava tentando proteger a Anne. No entanto, apesar de ser muito forte para um bebê, ele ainda era apenas um bebê. Ele perde o equilíbrio e cai no chão. Porém, Ard pede para ele não se preocupar, pois ele seria o único a morrer ali, prometendo não machucar os outros. Mas inesperadamente, para surpresa de Ard, o ancião surge naquele local dizendo: "Você não tem o poder para matar essas crianças." Além disso, ele também agora compreende porque Ard escolheu viver naquele lugar, pois, segundo o ancião, Ard, buscando curar as feridas em seu coração, foi até aquele local se agarrando a rumores e esperança, já que, segundo boatos, aqueles cristais possuíam uma força mística e que eles também existiam na capital dos mortos. Com isso, eles acabam sendo usados para prever o futuro e lançar feitiços. Em outras palavras, a Gruta de Cristais era o lugar mais próximo da vida após a morte que existia naquele mundo. E o que Ard desejava era de poder se encontrar com sua filha morta. Ard fica sem reação. Ele não consegue entender por que o ancião sabia disso. Mas ele tenta desconversar dizendo que não era isso, que ele estava se escondendo ali apenas para que pudesse cumprir com sua missão de selar os demônios. Entretanto, o ancião decide fazer um acordo com Ard. Ele pede para que o cavaleiro desfaça o feitiço lançado naquelas crianças e que também devolva o cristal com os demônios. Mas Ard responde que não, pois ele não teria nada que fosse equivalente para lhe oferecer em troca daquilo que ele pedia. No entanto, o ancião diz: "Eu deixarei você se encontrar com sua filha." Ao escutar isso, Ard fica sem reação. No entanto, Ard responde dizendo que isso é um blefe, que ele não pode lhe ajudar a se encontrar com ela, pois ele vive naquele local há 5 anos e nunca conseguiu ver o espírito da sua filha. Além disso, Ard também questiona a real identidade do ancião, lhe perguntando quem ele era afinal de contas, pois ele não era um demônio e, como não foi afetado pela sua reversão, então também não era um humano. No entanto, o ancião explica dizendo: "Todos eles têm 16 anos.
e levou 16 minutos para eles regredirem à forma de bebês. Portanto, 1 minuto é equivalente a 1 ano. Porém, para neutralizar alguém como eu, você precisaria de bem mais do que 3.000 minutos. Em outras palavras, precisaria de quase 3 dias. Mas Ard não consegue acreditar que ele tenha mais de 3.000 anos e pergunta novamente: afinal, quem é você? E o ancião finalmente então decide mostrar. O velhote larga o seu cajado e faz um movimento com o braço com seus 2 dedos apontados. E depois ele leva seus dedos até a sua cabeça e o outro braço na cintura, fazendo exatamente esta pose. E Ard parece não entender o que está acontecendo ali, ao ver o ancião fazendo aquela estranha pose dizendo Kilpin. O cavaleiro então começa a esfregar os seus olhos e quando abre eles novamente, ele finalmente consegue ver a verdadeira forma do ancião. Surpreso, ele pergunta: mas quem diabos é você? Então Gaulter se aproxima e tocando Ard, ele responde: eu faço parte dos 7 pecados capitais, os tão falados inimigos do Arthur, e meu nome é Gaulter, o pecado da cabra da luxúria. E Ard fica em estado de choque ao saber que diante dele está um dos lendários pecados capitais. E ele não consegue entender por que um dos pecados estava andando por aí com a aparência de um velho, tomando conta de um vilarejo de demônios. Mas Gaulter explica, dizendo que, como ele havia lhe contado, aqueles demônios odeiam conflitos e estavam buscando uma vida pacífica em Britânia. E Gaulter estava apenas tentando ajudá-los a encontrar um lar para eles. E nesse meio tempo, para a surpresa do Ard, o Gaulter conseguiu pegar o cristal que ele usou para selar os demônios. E o pecado explica também para o cavaleiro que, além da barreira, ele havia lançado um outro feitiço que o fazia ter a aparência de um ancião para qualquer pessoa num raio de 16 quilômetros a partir dele. E Gaulter também conta que pessoas como ele continuam constantemente procurando maneiras de matá-los, e que isso é muito chato. Porém, acreditando que Gaulter estava distraído, Ard faz um movimento. O cavaleiro pega Percival em seus braços, e com isso ele agora tem os 2 de reféns. Mas Gaulter pede para que ele não faça isso. Entretanto, o cavaleiro corre carregando os 2. Gaulter então pede para que Doni e Nassis não saiam dali. Enquanto isso, Ard estava correndo o mais rápido que podia, pois essa era sua única opção, pois ele sabia que jamais iria conseguir derrotar o Gaulter. Ele então sai por uma fenda, mas acaba chegando no local de fora da gruta que não tem saída, e não demora muito para o Gaulter alcançar este local. No entanto, do lado de fora, novamente a gente encontra aquele estranho pássaro que desta vez estava observando aquela situação. E pela primeira vez, nós podemos ver este pássaro falar. A criatura diz que está surpresa, pois não imaginou que ao rastrear aquela enorme presença mágica, iria encontrar algo tão especial. Enquanto isso, lá embaixo, Gaulter caminha na direção de Ard, pedindo para que o cavaleiro converse com ele. Mas Ard queria a mesma distância do pecado e gritava pedindo para que ele não chegasse mais perto. Mas com Gaulter se aproximando cada vez mais, Ard acaba tomando uma atitude drástica e ameaça jogar o pequeno Percival do desfiladeiro se lhe der mais um passo. No entanto, Gaulter pede para que ele não faça isso, pois ele não iria querer fazer aquilo na frente de sua própria filha. Naquele momento, Gaulter segurava em seus braços aquilo que era mais especial para Ard, que chocado apenas dizia o nome da sua filha, Connie. E diante dessa situação, Ard deixa tanto Percival quanto Anne de lado e caminha na direção do Gaulter.
E olhando para Ard, Gualter diz que aquilo era o seu presente para ele. O pecado então estende seus braços, entregando o bebê para Ard, que demonstrava estar bastante irritado. O cavaleiro questiona o que Gualter quer. E olhando em seus olhos, ele diz: "Pare de me fazer de idiota. Você é tão mau quanto dizem, brincando com o coração das pessoas como um monstro. Minha filha já se foi há muito tempo. Isso é apenas uma ilusão. Tem que ser." Mas segurando a pequena em seus braços, Ard podia sentir aquele sentimento, aquelas mãozinhas quentes, aquele cheiro. Mas Gualter confirma que aquele bebê era sim apenas uma ilusão, que ele criou a partir de suas memórias, a verdade que se escondia em suas lembranças. E chorando, Ard cai de joelhos no chão, pois mesmo que fosse uma ilusão, ele estava tendo a oportunidade de ver mais uma vez a sua filha. E algum tempo depois, após ter chorado bastante, agora mais tranquilo, Ard promete que irá desfazer o feitiço, assim que eles retornarem para dentro da gruta. Pois se ele fizesse isso naquele momento, a Anne iria voltar ao normal daquele jeito, e com certeza ela iria ficar muito brava por isto. Além disso, Ard também revela que sua magia despertou após o choque dele ter visto a sua filha falecer. Ard diz também que sua magia é inútil, pois se ela tivesse despertado antes, talvez ele tivesse conseguido reverter a morte de sua filha. No entanto, Gualter pede para que ele não se torture, pois ninguém tem o poder de trazer os mortos de volta à vida. Mas Ard, ainda contando sobre o passado, diz que no momento que ele perdeu a sua filha, um homem apareceu enquanto ele estava se afundando em desespero. E aquele homem era o rei Arthur, que lhe perguntava: "Você não quer ver sua filha novamente? Viva do jeito que você gostaria?" No entanto, após ouvir aquelas palavras, Ard se vira com um olhar perplexo, pois ele inicialmente não sabia qual era a intenção daquele homem ao dizer aquilo. O único sentimento de Ard naquele momento era o ódio. Furioso, ele apenas queria gritar com aquele homem que dizia aquelas coisas ridículas. Mas quando ele olhou em seus olhos, ele simplesmente não conseguiu. "Se você quer, então nos empreste seus poderes", dizia Arthur Pendragon. Gualter parecia estar pensativo quanto a isso, mas Ard conta que aquelas palavras o levaram a se tornar o seu cavaleiro sagrado, e que o objetivo deles era de banir os demônios deste mundo e de trazer paz para toda a humanidade. No entanto, Gualter abriu os olhos de Ard, que conta que agora entende que é impossível trazer os mortos de volta à vida, e que mesmo que pudesse, ele questiona se isso seria o certo, se ela seria a mesma pessoa que ele conhecia. E mesmo que o bebê que ele está segurando agora seja apenas uma ilusão, ele está muito feliz, pois Gualter permitiu que ele pudesse ver sua filha mais uma vez do jeitinho que ela sempre foi e que ele sempre amou. Por isso, ele agradece Gualter. Porém, naquele instante, o pecado sente algo de estranho. Gualter diz que acabou de sentir poderosas forças mágicas vindo na direção deles em grande velocidade, e que precisamente são duas. A primeira chega em 3 segundos e a segunda em 8 segundos. E naquele momento, eles já conseguem ver. São 2 lanças infundidas com magia. E o seu alvo era Percival. Mas por não consegue salvar Percival. E a lança atravessa a montanha, destruindo parte daquele local e tudo que está em seu caminho. E Gualter acaba
acaba ficando numa situação perigosa, onde ele precisa se segurar num pedaço de rocha para não cair lá embaixo. E o pecado avisa que a segunda lança já está vindo. Neste instante, Ard percebe que o segundo alvo era a Annie. Naquele momento, Ard olha para sua pequena filha que estava sorrindo, lhe chamando de papai. O cavaleiro a coloca no chão e pede para que ela lhe espere só mais um pouco, pois seu papai logo estará com ela. Sem hesitar, Ard salta na direção de Annie. E ele consegue pegar a garota a tempo no colo. E com uma expressão feliz, ele então diz: Annie, cresça e se torne uma grande mulher, levando consigo as memórias da sua pequena filha e pensando no futuro de Annie, Ard diz adeus. E começamos vendo aquele estranho pássaro comentando sobre a surpreendente atitude de Ard. O cavaleiro se sacrificou para proteger a Annie. No entanto, o pássaro zomba disso, dizendo que esse era um ato desprezível para um cavaleiro do caos, e que ele deveria ter ficado muito velho para esse tipo de coisa. O pássaro tenta também identificar se o Cavaleiro do Apocalipse e o Pecado ainda estavam vivos. No entanto, por ter muita poeira no ar, ele não consegue enxergar, até que repentinamente uma misteriosa flecha atinge em cheio os olhos do pássaro, atravessando seu corpo. E Gaulter diz para a pessoa que atirou aquela flecha: bom trabalho. E essa pessoa, entre aspas, foi o Sim. A raposa conta que pensou que aquela coisa fosse amigo do Gaulter, por isto ele não fez isso antes. Além disso, o Sim também conta que se Gaulter não tivesse desativado a magia do Ard, ele provavelmente iria hesitar em entrar naquela caverna. Com isso, ele admite que está em débito com o Gaulter. E fora de risco, Gaulter agora volta sua atenção para o choro do bebê que ele criou com sua magia, que logo desaparece diante de um olhar triste do Pecado. E antes de retornar com todos para dentro da caverna, Gaulter tem algo muito importante para fazer. O Pecado caminha na direção da lança que ficou cravada na parede. E ao tocar na lança, ele usa sua magia para identificar o atirador, usando os padrões de ondas cerebrais deixados naquele objeto. É Tandu, Cavaleiro do Caos sob o comando do Rei Arthur, além de vários outros nas proximidades. Distância de 14,8 quilômetros, dizia o Gaulter. Diante dessa situação, o Pecado coloca o pequeno Percival no chão e, olhando na direção de onde aqueles cavaleiros estão, ele então diz: que sensação anormal, uma com a qual eu nunca me acostumei. Certamente, aquele era um sentimento do qual o Gaulter há muito tempo não tinha e do qual ele não teve tempo nem de se acostumar a ter: a raiva. E preenchido por este sentimento, Gaulter libera o seu tesouro sagrado, que desta vez está muito mais poderoso, um arco duplo carregado por um amargo sentimento. Dentro da caverna, vemos Annie de volta ao normal, mas ainda desacordada. Porém, aos poucos, ela vai recuperando a consciência, enquanto escuta uma voz ecoando na sua cabeça: Annie, cresça e se torne uma grande mulher. A garota acorda chamando pelo nome de Ard, e ao lado dela estavam Percival, Doni e Nassins, que também voltaram ao normal. Entretanto, eles ainda estavam desacordados, e ao se virar, Annie percebe que todos, incluindo ela, estavam nus. E o grito da garota faz todo mundo acordar, e o Percival, sem querer, acaba vendo que não devia.
E coitado do garoto, né? Acabou levando um tapão de graça. E como era de se esperar, eles não lembram do que aconteceu enquanto eles estavam transformados em bebês. E aos poucos, eles vão tentando, né, entender aquela situação. E logo eles encontram caído no chão o cajado de Ard e questionam para onde foi o cavaleiro. E deduzem que se Percival está bem, isto pode significar de que ele possivelmente desistiu da luta. No entanto, Percival se desespera, pois ele estava preocupado com um cristal, onde foram selados os demônios e o seu amigo Doucomonte. Mas logo Gualter aparece com um cristal na mão, dizendo que estava tudo bem e que a missão foi um sucesso. E ele promete que irá explicar tudo o que aconteceu para eles em detalhes. No entanto, essa era a primeira vez que eles estavam vendo o Gualter nesta forma, então ninguém sabia quem ele era. No entanto, Donnie não estava muito se importando com isso não, pois ele foi fisgado pela beleza exorbitante do Gualter. Mudamos então de cenário. Podemos ver agora 5 cavaleiros acompanhados de um cavalo enorme com 8 patas. E eles estavam conversando sobre o Tandu ter falhado na sua emboscada, mesmo ele tendo lançado 2 lanças. Mas ele se defende dizendo que pelo menos abateram Ardberg. No entanto, ele meio que não conta, segundo eles. E que o pior é que agora todos estão cientes de que eles estão ali e que irão tomar cuidado a partir de agora. Um deles ainda chega a citar outros cavaleiros que falharam também, como Ironside, Talisker e o próprio Ardbeg, pelo motivo deles subestimarem seus adversários, encarando eles apenas como meras crianças. E isso deixa bem claro que eles não pensam da mesma forma que estes cavaleiros veteranos. E a única cavaleira do grupo pergunta a Tandu onde estava o seu familiar antes dele desaparecer. E ele responde dizendo que ele estava em um vale além da Cordilheira del Fleire. E com essa informação, um dos outros cavaleiros deduz que eles provavelmente estão a caminho de Liones e que eles precisam alcançá-los o quanto antes. Porém, algo no céu, bem lá no horizonte, se aproximando em alta velocidade, chama a atenção de todos. Aquilo era uma flecha mágica voadora do tipo desconhecido, uma resposta ao ataque deles, que estava indo diretamente para eles. Porém, eles conseguem se esquivar, indo cada um para uma direção. No entanto, a flecha tinha sim um alvo, aquele que atirou as lanças, Tandu. Mas o cavaleiro não se intimida e resolve contra-atacar também, usando uma das suas lanças imbuída de magia. O cavaleiro atira sua lança contra a flecha mágica de Gualter, porém a sua lança apenas atravessa a magia que continua seguindo seu alvo até atingi-lo em cheio. Tandu fica sem entender o que aconteceu, como aquela magia conseguiu passar direto pela sua lança. Mas aparentemente estava tudo bem. O mesmo diz para um dos seus companheiros que provavelmente aquilo não passou de um blefe e que estava na hora dele mostrar mais um pouco da sua habilidade para eles. Homing. Tandu ergue sua lança imbuída de magia e diz: "Vocês me deixaram com muita raiva." E surpreendentemente, nós vemos em seguida um daqueles cavaleiros com um imenso buraco no meio do seu corpo. E o responsável por isto foi Tandu, que atirou a sua lança contra um dos seus próprios companheiros. E quando questionado por que ele fez aquilo, o cavaleiro começa a surtar, dizendo que não foi ele.
Mas enquanto ele dizia que alguma coisa estava controlando o seu corpo, ao mesmo tempo ele atirava inúmeras outras lanças contra seus próprios aliados. E esta técnica que estava controlando o seu corpo era o Invasion Jack do Gaulter. E observando aquilo, um dos cavaleiros reconhece o quão assustador era aquela habilidade do pecado Gaulter. No entanto, em desespero, Tandu chama pelo nome de Friedrich, pedindo para que ele não fique parado e faça alguma coisa. Só que naquele momento, ele já tinha feito algo, pois a cabeça de Tandu estava muito longe do seu corpo, exatamente na lâmina da espada daquele misterioso cavaleiro. Além de ser decapitado, o corpo de Tandu foi cortado em várias partes num piscar de olhos. E após lançar a cabeça do seu ex-companheiro, Friedrich diz que isso é a prova de que seus inimigos não devem ser subestimados e que precisam ser eliminados o quanto antes. Retornamos para o vilarejo, onde todos os demônios foram finalmente libertados, e Percival conversava com Doucomonte, que ele aconselhava a levar os chifres de Cernunnos com eles, pois eles tinham propriedades medicinais. Mas o garoto dizia que aquilo só iria atrapalhar, diferente do Nassens, que ao saber disso não perde tempo e decide pelo menos raspar um pouquinho do chifre para levar. Já o Doni queria era mesmo mais um pouquinho de cerveja do submundo. Enquanto isso, Doucomonte se despedia do Percival, que bem feliz dizia para seu amigo que eles iriam se reencontrar muito em breve. Já Anne estava conversando com o Gaulter. Segurando o cajado de Ard, a garota ainda estava tentando entender tudo o que aconteceu, pois o Gaulter lhe contou que Ard ficou tão feliz com a ilusão que ele criou da sua filha que acabou desistindo de matar o Percival e entregou o cristal com os demônios e depois foi embora. E ao ser questionado pela Anne se foi realmente isso que aconteceu, Gaulter confirma que sim, mas ela sabia que aquilo não era verdade. A garota abaixa sua cabeça e, tremendo muito, ela diz: há uma mentira no meio disso tudo. Qual é? Me diga, por favor. E Gaulter percebe que ela já sabe, que já não tinha mais como esconder. E Anne então só chora. Seus amigos tentam consolar a garota, enquanto Sim olhava apenas de longe. Dentro da caverna, ao lado do elmo de Ard, estava Kelly, que não abandonou seu mestre mesmo depois dele partir. Anne se choca com a verdade. A garota se perde em suas lágrimas. No entanto, a próxima ameaça não irá demorar para chegar. E começamos vendo Gaulter ao lado de Doucomonte observando Percival e os demais partindo. O pecado deseja que todos consigam chegar bem até Liones. Doucomonte diz algo para Gaulter, que responde afirmando que seus perseguidores estão bem próximos, mas que infelizmente ele não pode ir com eles, porque ele precisa ficar para proteger os demônios, pois esse é um trabalho vital. No entanto, Gaulter pede para Doucomonte não se preocupar, pois Percival, o garoto do qual ele se tornou amigo, é um cavaleiro do Apocalipse. E segundo Gaulter, ele irá superar qualquer provação que aparecer em seu caminho. No entanto, o pecado faz uma ressalva, dizendo que Percival ainda é muito jovem, uma criança inexperiente de corpo e alma. E considerando o poder, número e intenção assassina dos seus perseguidores, só irá ficar mais difícil para ele daqui para frente. E se chegar a esse ponto, mas Gaulter não termina sua frase.
e acredita que no fim está sendo apenas pessimista demais, que isso que ele imaginou não irá acontecer. Enquanto isso, vemos Percival e Sim correndo, mas o garoto estava tentando falar com a raposa que não parava de correr enquanto apressava todos, pedindo para que eles fossem mais rápidos, pois naquele ritmo logo seus perseguidores iriam alcançá-los. E ele ainda lembra que não era apenas um desta vez, e que eles estavam dispostos a matar brutalmente cada um deles. Mas Percival insiste dizendo para o Sim escutá-lo, e quando ele finalmente dá atenção ao garoto é que ele percebe que todos os outros estavam muito para trás. E Sim então solta o verbo, mandando aquele bando de imbecis passarem a marcha e andar logo, pois ele já avisou que os inimigos estão na cola deles. Entretanto, Donnie questiona se não seria melhor se eles estivessem ficado no vilarejo, por enquanto sob a proteção do Gualter. Mas Sim, bem exaltado, grita dizendo que se ele continuar pensando assim, eles nunca irão chegar a Liones. Fora que isso irá acabar envolvendo os aldeões novamente. Mas, na verdade, o Donnie estava mesmo preocupado com a Annie. A garota parecia não ter condições de seguir em frente naquele momento. Agarrada ao cajado de Ard, ela não parava de chorar. Nassins até tentava consolar a garota, mas a sua situação parecia só piorar. Annie desaba de joelhos no chão. E com os olhos cheios de lágrimas, ela questiona por que Ard lhe protegeu. E enquanto silenciosamente o Sim se aproximava, Percival pergunta a Annie se ela trouxe aquele cajado para se lembrar do Ard. Porém, naquele instante, a pequena raposa ergue sua pata e, sem hesitar, destrói o cajado. E isso deixa Annie em desespero, que pergunta o porquê do Sim ter feito aquilo. E a raposa manda na lata: "Você é tão burra assim? Ele ganhou isso do rei Arthur. A gente não pode deixar isso intacto." Mas independente dos motivos, essa atitude do Sim só desperta a fúria de Annie, que grita perguntando como ele consegue ser tão cruel assim. No entanto, Nassins tenta amenizar a situação, dizendo que o Sim pode ter razão, afinal os cajados são realmente perigosos. Ele até cita que um deles transformou seu avô em um monstro destruidor de florestas. Porém, Annie questiona o motivo de Ard não ter usado o cajado contra eles. E Nassins, na tentativa de acalmar a Annie, responde dizendo que ele tem certeza que Ard nunca teve a intenção de usá-lo, pois ele viu na Annie a sua própria filha. E mesmo que não seja isso, ele era de fato um homem gentil, que provavelmente não teria coragem de machucá-los. E ouvir tudo isso faz Annie voltar a chorar novamente, diferente do Sim, que expõe sua opinião dizendo que foi por ele ser assim que ele está morto agora, pois, inimigo ou não, ele era muito benevolente. E para surpresa de todos, o Sim ainda diz que se ele fosse o Ard, ele teria usado o cajado do caos para fundir os Cernunos com um dos demônios selados para destruir todo o vilarejo. E após dizer isso, o Sim simplesmente dá as costas para todos e continua caminhando normalmente como se nada tivesse acontecido. No entanto, Annie estava ainda mais brava após ele dizer tudo aquilo sobre o Ard, e a garota corre na sua direção, lhe perguntando como ele consegue dizer esse tipo de coisa. Annie para na frente do Sim, e tomada por um sentimento de raiva e tristeza ao mesmo tempo, ela grita dizendo: "Ard perdeu a sua vida me protegendo. Não irei permitir que você o insulte desta forma. Quem você pensa que é?"
No entanto, Sim segue andando, ignorando completamente a Annie. E a raposa ainda diz para a garota parar de ser tão emotiva assim, pois como companheiro deles, ele só está tentando alertá-los. Mas ao ouvir a palavra companheiro saindo da boca do Sim, Annie se vira dizendo: companheiro, fala sério, você não entende como os corações das pessoas funcionam. Neste momento, Percival tenta conter a garota, mas Annie continua esbravejando. Acho que não, né? Você é só um animal, afinal de contas. Será que você está realmente do nosso lado? Questionava Annie. E esta pergunta aparentemente mexeu com Sim. E Annie então começa a citar vários eventos que ocorreram onde o Sim simplesmente desapareceu. A começar pela Gruta de Cristais. No entanto, o Sim se defende dizendo que ele voltou para chamar o Walter. E que além do mais, se ele tivesse entrado na gruta, ele teria se transformado em bebê também. E desta forma Percival estaria morto agora. Mas é quando Cernunnos atacou Percival. O que você estava fazendo? Questiona Annie. E a raposa apenas responde que estava tirando uma soneca. Mas Annie continua. E quando estávamos presos em Cante, você não nos resgatou. Em Sistana, você simplesmente sumiu, enquanto estávamos lutando por nossas vidas contra Ironside. Mas o Donnie, Nassins e Percival tentam amenizar o lado do Sim, dizendo que durante cada uma dessas ocasiões ele ajudou de alguma forma. Contra os Cernunnos, ele deu alguns conselhos para Percival conseguir derrotá-lo. Já em Quente, ele foi para a masmorra depois, e foi o responsável por encorajar o House a ajudá-los. Assim como em Sistana, que ele trouxe ajuda para derrotar os cadáveres do caos. Mas Annie fica brava também com seus amigos, dizendo que eles não podem provar que ele de fato ajudou. E Annie não consegue mais se conter e agarra o rosto do Sim. Encarando a raposa, ela diz: você nunca nos ajuda em nada, fica agindo como se fosse o maioral. Então para de agir como se fosse o nosso amiguinho, pois nós somos os únicos aqui que sofrem no final. E surpreendentemente, após escutar tudo isso, o Sim abaixa a cabeça e pede desculpas. Uma atitude que deixa todos sem reação. No entanto, Percival logo diz que Annie foi longe demais e pede para que ela pare de gritar com Sim. E a garota também fica sem jeito com a reação do Sim, pela forma que ele pediu desculpas. E com isso, ela então diz que está tudo bem. E agora a gente pode ver uma Annie bem diferente da que estávamos vendo alguns minutos atrás. Bem animada, a garota vibra chamando por todos, dizendo que estava na hora de partir para Liones e de derrotar os caras maus. Percival até chega a comentar com Donnie, dizendo que Annie está bem melhor agora. E surpreso, o rapaz diz para Sim que nunca imaginou que ele fosse abaixar a cabeça para ela. No entanto, a raposa responde, dizendo que para os humanos, a raiva gera bem mais força que chorar ou se lamentar. E com isso, o Donnie e Nassins entendem que o Sim a irritou de propósito, provando com isso que ele estava a um passo à frente deles. E assim eles seguem, agora sem choro e discussões. E o Percival, que estava um pouco mais atrás com Sim, comenta com a raposa que ele adora essa coisa dele ser tão maduro. Eu Sim chega até a dizer, ao contrário de você, Percival chega até mesmo a compará-lo com seu avô. E curioso, o garoto queria saber, afinal, quantos anos o Sim tem? 30? Ou talvez 50, chutava o Percival. Porém, o Sim responde ter 3.000 anos.
E o Percival, claro, não acredita, até que o Sim, em seguida, diz que estava apenas brincando. Porém, o Sim logo também faz uma pergunta a Percival. Eu não ser de ajuda para ninguém faz com que eu não seja parte do grupo? E o Percival faz uma cara de bobo ao ouvir do Sim esse tipo de pergunta. Mas imediatamente Percival responde: só por ter você por perto já me deixa feliz, sim. E aquela resposta deixa a raposa sem reação. O pessoal chama por Percival, que sai correndo para saber o que aconteceu. Mas ele não se esquece do Sim e chama a raposa pedindo para ir com ele ver também. E o Sim, diante de uma resposta e reação da qual ele provavelmente não esperava, sorri. E lá na frente, Percival quer saber se eles já conseguem ver leões dali. E o garoto se assusta quando consegue ver também uma estranha e imensa floresta diante deles. Nassens aponta, dizendo que as árvores estão crescendo umas sobre as outras, como se elas estivessem ignorando totalmente a lógica. E não demora muito, para Percival reconhecer que esta floresta era a mesma das lendas que seu avô lhe contava. A floresta emaranhada, aquela que se você entrar, você nunca mais conseguirá sair caso se perca. No entanto, Sim fica feliz por saber, pois segundo ele, era exatamente disso que eles precisavam, pois eles poderiam usar aquela floresta a favor deles, atraindo seus perseguidores para dentro dela. Entretanto, Annie corta o Sim dizendo que eles não irão seguir mais as suas ordens, e ela irá formular o plano que eles irão seguir. E desta forma, a garota então diz: nós vamos atrair e despistar nossos perseguidores aqui. Mas Percival comenta que o Sim havia acabado de dizer a mesma coisa. E a raposa releva dizendo: você que manda, chefe, como iremos fazer? Mas a garota diz que eles irão inventar alguma coisa e pede para Sim pensar em algo. E sorrindo, a raposa diz: mas não é você que não ia mais seguir as minhas ordens? E a ideia do Percival era despistá-los com lanches, ideia que, claro, foi descartada logo de cara. E assim eles seguem, mesmo com lágrimas, sentimentos à flor da pele e algumas mentiras, eles se mantinham unidos, pois somente juntos eles iriam conseguir superar o próximo desafio.